Nós vamos hoje finalizar o estudo do capítulo 9, tá bom? E já vamos começar o capítulo 10. Nós colocamos ontem, né, à noite, as duas apostilas. E aqui o capítulo 9 não é muita coisa. E o capítulo 10 também está tranquilinho para a gente começar. E eu queria pedir quem poderia fazer para a gente, por favor, a leitura do início, do final, né, do capítulo 9 para a gente. Lembrando aqui que a gente teve também na semana passada a questão de eu não poder estar fazendo a reunião, então a gente não teve como dar continuidade, né? Então, só para lembrar, o Marco Aurélio tentou matar a esposa por envenenamento, a Lucinda, e a espiritualidade não permite que isso aconteça, produzindo nele um aumento muito forte do batimento cardíaco. E com essa descarga que teve de muita adrenalina, que ele foi induzido a produzir isso, acabou levando a um aumento de pressão sanguínea nos vasos do cérebro dele, levando ele a um derrame. Então aí ele é levado para o hospital, a esposa dele piora o quadro dela, porque ela vê aquela situação do, do dele vindo, né, para aplicar nela o veneno e tal, aquela coisa toda, ela fica apavorada com aquilo, apesar de ela estar num estado muito assim debilitado, né, por também ter tido AVCs ao longo de alguns anos. Então é dentro desse quadro que os dois são levados para o hospital e aqui vai ser acompanhado o processo de desencarnação dela e ele não vai desencarnar agora. Ele ainda terá que ficar um tempo para ter a oportunidade de fazer uma reflexão sobre todos os erros dele, todos os equívocos, as oportunidades perdidas nessa encarnação dele, que era uma reencarnação para corrigir algumas reencarnações passadas onde ele teve graves comprometimentos na condição de sacerdote, né? Então é dentro desse quadro aqui que a gente segue, tá bom? Quem poderia então fazer a leitura, Pois é, por favor? eu posso ler, mas só me diz aonde começa. Tá, é o doutor Marco Aurélio. Por Tá, é que em até o. estado de coma? Tá. Aí até o final, tá? Ah, o doutor Marco Aurélio, porque, em estado de coma, não tomou conhecimento das nefastas consequências de sua leviandade e de seus disparates, que por pouco não o comprometeram mais gravemente. Padecendo a injunção obsessiva do adversário desencarnado, que o exauria em vampirização cruel, mas que ele acolhera espontaneamente no psiquismo, em face dos desalinhos que se permitira, prosseguia na investidura carnal por mais tempo, de modo que se beneficiasse moral e espiritualmente do processo reparador. Sua veneranda genitora espiritual, que viera especialmente para as terapias aplicadas em seu favor e da sua esposa, auxiliando na libertação do invólucro carnal, acercou-se de Dona Lucinda, agora liberada do corpo e entorpecida, solicitando a ajuda de dois membros do nosso grupo para conduzi-la ao nosso acampamento, onde ficaria internada em pavilhão apropriado, para posterior remoção à nossa esfera, após o sepultamento cadavérico. Os restantes fluidos que uniam o corpo ao espírito foram destrinçados delicadamente, e agora o restante se evaporava dos despojos carnais. Não mantinham amarra alguma com o ser propriamente dito. A bulha terrível diminuíra nas ruas da cidade tumultuada, com a chegada do amanhecer no seu fulgurante carro de luz. Aquele era o último dia do espetáculo de perversão e loucura a que se entregaram os foliões, agora cansados, que iriam logo mais contabilizar os prejuízos emocionais, financeiros e morais dos descalabros que se permitiam. Naturalmente, esse despertar não influenciaria muito nas suas decisões para uma vida morigerada.
Antes, em razão do vício que se facultavam, sentiam ainda mais o assolar dos desejos para o prosseguirem da bacanal. Como não pudéssemos ser úteis naquela unidade hospitalar, após o trabalho que nos dedicáramos, o bondoso mentor convidou-nos a retornar ao nosso local de repouso e reflexões, a fim de darmos prosseguimento aos futuros compromissos que nos aguardavam. Havíamos estado em atividade junto ao Dr. Marco Aurélio e sua família durante os últimos quase 3 meses, 3 dias. Muito bem. Eu até esqueci de falar, né, como eu estava comentando agora há pouco, que quando a Lucinda vai para o CTI e também o Marco Aurélio, é feito também um procedimento para a desencarnação da Lucinda, né? E dentro desse processo de desencarnação assistida, quer dizer, na verdade, quase todas as desencarnações são assistidas, tá? Às vezes é necessário que o espírito fique preso ao corpo durante algum tempo, especialmente em situações onde há grande apego material e não existe merecimento, nem existe processo intercessório. Entendamos que aqui, quando a gente fala sempre que no processo kármico existe a justiça e a misericórdia, ela obviamente está presente no próprio fato de que o indivíduo daqui a pouco terá nova oportunidade reencarnatória, mesmo que ele se demore preso aos despojos, tá? Sempre há misericórdia. Às vezes ela é mais explícita, às vezes ela está mais implícita dentro desse processo. Mas não se pode também desconsiderar o elemento de justiça. Então, se você tem alguém que praticou bem na vida, que ajudou os outros, que procurou não ser tão apegado à matéria, mesmo que ele tenha se equivocado numa parte da sua vida, ele tem méritos acumulados. E não é possível que uma pessoa não consiga criar vínculos de tal forma a ter alguém que ore por ele, que uma pessoa que tenha sido assim tão. Acho que não existe essa situação, na verdade, mas quanto menos vínculos desse tipo existem, mais chance de que não tenhamos esse socorro no momento oportuno. Que socorro me refiro? Aquele oriundo da intercessão. Porque quando o espírito desencarna, um indivíduo está em desencarnação e está vendo o processo do desligamento, tem equipes para fazer isso. Eles vão acompanhar esse processo e vão ter orientação se é para ajudar a acelerar o processo da desencarnação ou não, ou é preciso que ele fique retido ainda, mesmo com a morte biológica, o perispírito ainda fique retido algum tempo, nos fluidos vitais que estão ali no corpo físico. Só que o que a gente fala de intercessão é quando, por exemplo, um ente querido, um amigo, outros espíritos que têm créditos perante aquele espírito, porque ele ajudou tantas pessoas que ele acabou criando uma rede de conexões ou de interconexões, que muitas pessoas vêm pedir por ele. Então, quando isso acontece, esse auxílio é maior, o que é uma, digamos assim, uma lei de justiça muito clara para a gente que quem fez o bem vai colher o bem, né? Quem não foi capaz de cultivar amizades, carinhos, afetividades, quem não foi capaz de ajudar aos outros, quem não foi capaz de estender a mão a ninguém, ele de fato não cria esses vínculos, então ele encontra uma certa dificuldade para ser ajudado. Ele vai ser ajudado naquele mínimo necessário, mas não nesse extra, nesse plus, vamos dizer assim, que acontece frequentemente com indivíduos que têm uma, digamos, uma visão por si só, já de desprendimento mesmo, que já não são muito apegados mesmo à matéria, que já têm uma mente mais esclarecida, mas também ainda contam ainda com um monte de espíritos que gostam dele. Então, isso é um fator que é muito importante levar em conta nesses processos da desencarnação, né? Os elementos, digamos assim, de intervenção espiritual promovidas por vários pedidos que são feitos, várias orações direcionadas à espiritualidade, o que não fica sem resposta, né?
Mas, óbvio, cada caso é sempre analisado com o devido cuidado. A Lucinda, ela recebe essa ajuda para acelerar esse processo de desencarnação dela, porque não tinha mais nada para ela fazer aqui na Terra. Ela já estava muito doente. A situação dela era uma situação que não tinha mais como ela sair daquele quadro pelas lesões cerebrais dela, né, dos AVCs e que ela teve, né, isquêmicos e hemorrágicos, acho que ela teve dos dois tipos, então ela estava em um estado muito grave. Então ela vai ser ajudada nesse processo final da desencarnação que ocorre ali no CTI mesmo, tá? E tentam ressuscitar ela, fazer as manobras de ressuscitação e não conseguem, porque o trabalho feito ali pelo Dr. Arquimedes foi muito assertivo para favorecer o processo da desencarnação, inclusive com esse cuidado da dispersão dos fluidos vitais. A não dispersão dos fluidos vitais no corpo pode ensejar, não é que vai ensejar, tá, gente? Mas pode ensejar, ainda que o espírito eventualmente colha impressões do corpo físico durante algum tempo, caso o desligamento não tenha sido completo dos laços fluídicos, e também a ação de vampiros, né? De espíritos muito apegados ainda, que vão tentar sugar esses fluidos vitais. Então, muitas vezes a gente sabe que se toma esse cuidado até para a dispersão dos fluidos vitais que estão no corpo, acelera, porque esse fluido vital vai saindo mesmo naturalmente ao longo do tempo. Leva horas, dias, eles saem. Mas a É, espiritualidade, nesse caso, ela acelera o processo de dispersão fluídica. Oi, pode falar. Pode falar, Vera. é o seguinte, quando existe esse vampirismo, o espírito sente dor, ou alguma sensação, alguma coisa assim? Como é que é? Se ele tiver ainda ligação, vamos dizer, de laços fluídicos ao corpo físico, mesmo que já tenha ocorrido a morte do corpo físico, aí ele vai sentir. Se ele já tiver sido totalmente desligado, ele não vai sentir, mas por uma questão de respeito àquele corpo que serviu, a espiritualidade faz isso mais por uma questão de respeito àquele invólucro corpóreo que serviu, né, àquele espírito por tantos anos para que ele cumprisse aquele papel aqui na Terra, né, fizesse a sua jornada. E eles não deixam que haja essa ação dos obsessores ali vampirizando o corpo. Agora, e aí eles dispersam esses fluidos, então não interessa aos obsessores, eles não chegam perto, e nem o espírito teria visão desse quadro, que seria para ele uma coisa ruim também, caso ele não esteja em sono reparador. Ele também fica assim dispensado de ter essa visão, né, uma vez que houve a dispersão fluídica. Mas é muito triste quando a gente sabe que há situações em que o indivíduo está preso ao corpo físico, seja porque não tem merecimento, seja porque não tem processos de intercessão de terceiros, seja porque ele mesmo não se preparou para isso, né? É uma pessoa muito materializada, muito materialista, muito ligada só aos prazeres, à sensualidade, só à matéria, só ao dinheiro, egoísta. Então, isso é um problema sério, porque o espírito encontra dificuldade para se desligar do corpo. O corpo, mesmo ele estando com as funções biológicas cessadas, né? Ele dispersa mais lentamente. Ele dispersa o fluido vital, mas dispersa mais lentamente. E o espírito vai sentindo aquelas sensações todas, tanto da decomposição corporal quanto da ação desses obsessores. Entendeu? Nem assim, vamos dizer, chamar nem de obsessores, a gente chama de mais de vampiros, né? Porque na verdade eles estão mais ali para sugar esse fluido vital, e isso para o espírito é muito doloroso, quando o espírito está ligado ao corpo físico. Mas isso são situações em que acaba havendo essa, digamos assim, a espiritualidade deixa essa situação porque ele não foi capaz sozinho de fazer aquilo que era necessário para ter esse auxílio. E outra coisa, ele precisa passar um pouco por isso para que ele valorize a experiência reencarnatória, inclusive numa próxima oportunidade, entendendo que não se pode viver na matéria como se fosse um jardim da infância, isso aqui, né? A matéria, a gente usa ela para o aprendizado do espírito.
E a gente, óbvio, realiza as necessidades corpóreas, do ego que está encarnado, mas a gente tem que ter as preocupações espirituais, a gente tem que ter um certo grau de desapego. Então, essas experiências, apesar de dolorosas por algum tempo, elas vão ser muito úteis depois, porque vão ajudar esse espírito a entender que ele não pertence à matéria, né? Que a matéria está sempre sendo simplesmente um instrumento de aprendizado, de evolução, de trajetória para ele, né? Então é basicamente isso, Vera. Vem como um ensinamento, né, amigo? Hã? Vem como um ensinamento, Vem não é como isso? ensinamento, exatamente. Não é por castigo, é o que a gente fala. Ah, a espiritualidade deixou o pobre coitado lá ligado ao corpo físico. Não. Se ela fez isso e não forçou o corte dos laços fluídicos, é porque aquilo vai ser um aprendizado para ele. Que é melhor passar por uma situação assim desse constrangimento, dessa dor ou dessa aflição por algumas horas, alguns dias ou até alguns meses, do que ele não, de que se ele tivesse sido desligado, carregando imediatamente do corpo físico, meio que forçosamente até, porque ele sozinho não está conseguindo fazer isso, e no entanto ficaria um espírito indo para o plano espiritual, levando a mesma materialidade que ele cultivou na Terra. Então, ali é uma oportunidade que ele tem, né, Vera, de fazer esse, infelizmente, pela dor. Infelizmente, em termos, gente, assim, eu falo infelizmente, porque, é claro, é muito melhor a gente aprender pelo amor do que pela dor, né? Mas se você aprende pela dor e aprende também, é aprendizado, é evolução de qualquer forma. Todos estão destinados à luz, alguns vão se atrasar um pouco, outros vão pegar uns atalhos aí, mas não vai dar certo. Mas todos nós, ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar para trás. Todos nós vamos ser ajudados e a espiritualidade atua muito, muito nesses casos, é, n- graduando esses recursos de ajuda para que o excesso de carinho e de cuidado não. É como se fosse uma criança, que a gente tentasse mimar uma criança, às vezes vai ser pior, né? Então é mais ou menos essa a ideia, né? Ô Zé, Valeu, amigo. ô Obrigada. Zé, Nada. Pode falar, Ana. você imagina essas modelos, Ah, sim, com certeza. que elas têm essa preocupação com esse corpo, dieta, É. né? Quando se desencarna, deve. Vira uma espécie de um narcisismo ali, né? Aquele complexo de narciso, né? Da pessoa ficar cultuando o corpo, cultuando nesse desespero de não poder envelhecer, de não poder, cara, chega a ser neurótico esse processo. E aí, É. no momento da desencarnação, pode ocorrer a mesma situação. Pode ocorrer a mesma situação. E isso acontece mesmo fora dessa área mais assim profissional, né? Nas modelos a gente vê muito isso com mais intensidade, porque aí já tem também a questão de passar fome, de ter aqueles problemas de bulimia, desenvolve, né? Por conta começa a ficar tão neurótico o processo de se manter magro, que começa a ter problemas seríssimos, né? Que viram processos neuróticos graves. Então, às vezes, até mesmo antes, muito antes da desencarnação, o processo já está neurótico ali. Mas a gente vê muito um culto hoje do corpo, da forma, da matéria, da aparência, e tudo isso nos afasta do espiritual, né? Tudo isso nos atrapalha, digamos assim, dentro de nossa jornada espiritual. Bom, o item 4.1. Aproximava-se do fim, após 3 dias, as tarefas socorristas do grupo junto a Marco Aurélio e Lucinda. O advogado, agora, estava limitado a uma vida em que ficaria acamado pelas graves lesões que sofrera no cérebro pelo derrame, jungido ao obsessor, em processo de forte vampirização, e precisaria continuar na Terra encarnado por mais tempo, de tal forma que o tempo restante de sua reencarnação desperdiçada pudesse ainda ser aproveitado como possibilidade de reflexão e arrependimento pelos graves erros cometidos.
Mesmo aqui, a doença não é castigo, como a Vera falou, aprendizado. Então, aqui continua havendo aprendizado. É uma chance do Marco Aurélio, naquele tempo que ele vai ficar doente. Vejam, ele queria que a mulher dele morresse, queria matar até a mulher dele, para não ficar com peso, entre aspas, de ter que cuidar, ficar cuidando da sua esposa dentro de casa, né? Tudo bem que ele tinha um enfermeiro, mas ele era demandado, né? O doente, ou a pessoa enferma dentro da sua casa, ela demanda muitos cuidados, há um desgaste muito grande familiar. Isso aqui também é um aprendizado importante para a gente, né? Porque você ter uma pessoa enferma dentro de casa, e geralmente isso acontece muito com pessoas idosas, né? A pessoa vai ficando idosa e ela demanda muitos cuidados, demanda, por exemplo, meu pai teve Alzheimer, então tinha todo aquele cuidado com ele. Eu, quando podia, ia lá, dava banho nele, fazia barba, essas coisas, né? Mas tinha pessoas que cuidavam dele também lá, na casa da minha mãe. E esse foi um processo que ele é muito desgastante para a família, mas ao mesmo tempo que ele é desgastante, se você puder contar com um certo suporte, né? E aí, nesse caso, a gente tinha essa possibilidade também de ter pessoas ajudando, outras pessoas também ajudando. É, é no mínimo um gesto de retribuição por alguém que se sacrificou por nós, né? Desejar que nosso pai ou nossa mãe ou um ente querido assim desencarne logo para não dar trabalho, isso é de um egoísmo, de uma visão tão estreita de nossa parte, porque a nossa vida aqui na Terra, gente, só faz sentido se nós estivermos aprendendo a ser bondosos. Se nós não soubermos ajudar aos outros, nos preocuparmos com os outros, dedicarmos o nosso tempo às outras pessoas também. Claro que a gente vai dedicar às nossas próprias necessidades, mas a gente precisa dividir esse tempo dedicando às outras pessoas. Isso é um aprendizado para a eternidade, né? Para toda a imensa viagem que temos pela frente, né? Essa é uma bagagem que nós carregamos. E ele queria matar a esposa para se livrar desse peso, né? Vamos botar assim, e ao mesmo tempo poder se entregar aos excessos sexuais, podendo ir a bordéis e a outros lugares, essa coisa toda. Então, assim, estava tudo, a vida dele deslanchou completamente, desandou completamente, né? E isso, essa oportunidade de ficar acamado, passando por essa situação, seria uma bênção até se ele puder aproveitar esse tempo para refletir e tentar ver o que ele fez de errado. Oi, Patrícia, pode falar. Boa noite a todos. Boa noite. Essa questão de cuidar dos idosos mais velhos, né? Eu acho é uma coisa que a gente tem que ponderar tanto, né? Porque hoje em dia está tão banalizado isso e tantas barbáries a gente escuta aí acontecer. Minha mãe tinha também doenças assim desde muito nova e ela que dizia pra gente: "Me coloca no asilo, eu não quero, não tem problema para mim." Aquilo no meu coração não caía de jeito nenhum. Eu falei, jamais colocaria minha mãe. E eu tinha, assim, batia de frente muito com minha mãe, batia sempre de frente, era o meu desafio da vida, nosso relacionamento não era fácil, mas eu jamais, em nenhum momento, pensei ou cogitei sequer deixá-la sozinha. Muito pelo contrário, eu sei que eu abdiquei de questões particulares minhas, até do meu segundo casamento, para poder ficar com ela, cuidando dela, e ela conviver com os netos, para ter um pouco mais de alegria É, nessa fase. Então, a gente tem que realmente pensar naqueles de uma forma de retribuição, né? E eu sinto no meu coração um certo alívio, no sentido de ter conseguido resgatar, porque nesse convívio dos últimos 15 anos, que praticamente eu que fiquei com ela, eu consegui resgatar muito dessa relação, justamente nos últimos anos e nos últimos meses, porque ela deixou de resistir para muita coisa.
e a gente teve momentos preciosos dessa relação no final. Então, a gente tem que fazer o nosso papel, sim, de A retribuição. gente, a gente cresce muito com isso, né, Patrícia? É um crescimento muito grande para a gente também. E a gente tem que focar que o nosso dever de casa está nas nossas relações familiares, né? Muitos esquecem Sim, disso, claro. vou botar minha mãe no asilo para eu ficar mais livre, mas o meu senso de responsabilidade espiritual sempre foi muito forte. Então, eu acho que eu fiz o que meu coração queria e não me arrependo em momento algum. É isso aí. Bom, gente, item 4.2. Quanto a Lucinda, o processo de desencarnação fora realizado com pleno sucesso, como a gente viu no último estudo que a gente fez. Todos os laços fluídicos foram cortados, assim como os fluidos vitais remanescentes dispersados. Ela seria em breve conduzida, possivelmente já em estado de sono reparador, para a internação e cuidados na instituição do plano espiritual, para o adequado processo de adaptação ao novo plano de existência. Tudo isso sob a atenção e grande acolhimento de muitos amigos e trabalhadores espirituais. Quando ela vai desencarnar, ela já é induzida ao sono, no processo da desencarnação. Às vezes acontece o seguinte: o sono reparador, ele é um mecanismo precioso da espiritualidade para favorecer a adaptação daquele que desencarna ao novo plano da existência. Porque muda tudo, né, gente? A gente está acostumado com o corpo físico, com, sei lá, com alimentação, com os nossos hábitos, a nossa forma de ver o mundo pelos sentidos corpóreos, né, pelos nossos cinco sentidos. E quando chega no plano espiritual, isso muda muita coisa, né? Então, é preciso que haja uma certa adaptação. Às vezes o espírito, pela sua maturidade, se adapta muito rápido e às vezes ele demora mais tempo. Muitas vezes um bom recurso é o sono reparador. O espírito, às vezes, ele não desencarna, ela já desencarnou em estado de sono. Às vezes o espírito desencarna lúcido e se ele ficar meio agitado, ele é induzido ao sono por passes, né? Se induz ele ao sono, para que ele lá no plano espiritual ele fique um tempo internado em alguma cidade espiritual, no hospital, num posto de socorro, em algum local desse tipo. Às vezes até não numa cidade espiritual, mas num posto de socorro. E ali ele vai se adaptando, devagarzinho, vai se acalmando, né, recebendo os passes calmantes e tal, e daqui a pouco ele desperta. É, Oi, oi, Vera, pode falar? mas escuta aqui, mas se é um sono reparador, ele está dormindo, correto? Sim, sim. E se ele está dormindo, como é que ele vai se adequar ao novo estado que ele está? Olha só, o fato de a gente estar em sono, da gente estar dormindo, não significa que a gente não receba os benefícios do passe, né? Por exemplo, a gente até comenta isso aqui, né? Que uma pessoa em coma, por exemplo, ela ouve muitas vezes quem está falando com ela. Mas Sim. vamos dizer assim, isso eu estou me referindo ouve no sentido do ouvido físico dela. Mas ela pode também ouvir no sentido do espírito, mesmo estando dormindo. Então, vou te dar um exemplo. Meu pai, tá? Como eu já falei aqui várias vezes, ele é um exemplo bem típico para mim dessa situação. Meu pai, na hora da desencarnação dele, ele estava em coma, não era nem dormindo, estava em coma, que é um sono ainda muito mais profundo, né? Eu segurei a mão dele e comecei a conversar com ele, e tranquilizando ele. Então seria um processo assim de orar, fui fazendo a oração, porque o que que aconteceu? Ele tinha tido a parada cardiorrespiratória. Aí os médicos não fizeram nenhum procedimento, porque já era um caso de Alzheimer avançado, não tem sentido você fazer ressuscitação, né? Você não pode fazer, aliás, nem é para se fazer isso. Aí, daqui a pouco ele volta de novo, começou aquela respiração ofegante outra vez. Aí, quando eu chego no quarto, seguro a mão dele, isso eu saí de casa correndo, fui para lá, minhas irmãs me avisaram, seguro a mão dele e começo a orar com ele, conversar com ele, falando que para ele ficar tranquilo, que ele vai ser recebido, está sendo recebido no plano espiritual por entes queridos que vão ajudá-lo, para que ele fique calmo, fique tranquilo,
É, aí fiz algumas orações com ele. Ele estava em coma, mas ele foi, olha, Vera, impressionante. Ele foi, a respiração dele foi tranquilizando. À medida que eu ia conversando com ele ia ele foi tranquilizando a respiração dele, ele foi diminuindo foi diminuindo, diminuindo, até que ele expirou totalmente, parou. Aí quando ele parou, aí eu falei com as minhas irmãs, agora sim, agora o pai desencarnou. Ou seja, ele estava ouvindo o que eu estava falando. Talvez ele não tivesse percebendo, digamos assim, num estado totalmente lúcido, consciente, mas inconscientemente, todas aquelas palavras estavam produzindo nele um estado de tranquilidade. Como uma criança, por exemplo, que está às vezes agitada, um neném que está agitado, e você pega ele, trata ele com carinho e acaricia o neném e vai. Tudo isso, ele não tem consciência do que está acontecendo, mas ele sabe que ele está recebendo um carinho que está tranquilizando ele, né? Então, o fato do espírito estar dormindo no plano espiritual não inibe, não, pelo contrário, torna ele até bastante favorável o processo dele receber esses recursos magnéticos do passe e conversas que são feitas junto dele, né? Orações, nesse caso em voz alta, onde, ou pelo pensamento, né? No caso aqui, imaginando um processo telepático, transmissão de pensamento, onde o espírito vai tendo a oportunidade de se tranquilizar, enquanto que ele também, por outro lado, é poupado de um monte de dúvidas que surgiriam se ele tivesse olhando tudo que está acontecendo e ficando agitado, né, por medo de ter morrido, de tudo mais, ele em sono e recebendo esses, porque ele está numa enfermaria, imagina só, o espírito desencarnou, ele está numa enfermaria espiritual, então ele está Então, a recebendo espiritualidade, passe. então, a Oi? espiritualidade está todo, então, a espiritualidade está todo o tempo ali junto, Tá, fazendo as claro, coisas, né? claro, é. Eu pensei que ele ficasse lá dormindo e Não, não, não é assim não. Tem trabalho para todo mundo, velho. tá certo. Ó, quando eu for partir, eu quero que você vá lá me acalmar, viu? A gente está sempre sendo ajudado. Eu não estou dizendo que o espírito que vai ficar uma pessoa do lado da outra 24 horas por dia, não é nesse sentido, mas ela vai regularmente estar indo lá para aplicar passes, para fazer orações. E tudo isso vai acalmando o espírito. Olha, o sono reparador é um dos melhores benefícios que eu frequentemente, até quando a gente faz as nossas orações por desencarnados, a gente pede o benefício do sono reparador, né? Se a espiritualidade for possível. Às vezes não é bom que seja o sono reparador naquele momento, porque é preciso que o espírito tenha um tempo para ele poder se, é, digamos assim, pela maneira como ele viveu, às vezes a maneira como ele se adapta ao plano espiritual tem que ser observada com cuidado qual é a melhor forma, qual a melhor técnica a ser aplicada, né? Mas, com certeza, para aquele que tem merecimento, como o caso da Lucinda, ela já teve merecimento do sono reparador antes da desencarnação, para facilitar o processo. E já tem outros espíritos que desencarnam com tanta facilidade que nem precisam do sono reparador, ele já chega no plano espiritual com certo grau de lucidez, que vai aumentando com o passar do tempo, das horas e dos dias, ele vai tendo uma lucidez ainda maior. 4.3. O autor... É, Oi, Carmen. não dá para levar uma marmitinha de guloseimas, não. Eu vou ficar com fome. Ah, lá vai ter sopa, fluídica, essas coisas. Isso eu tô preocupado, porque não vai ter doce para mim lá. Isso eu Pois tô é. preocupado. Mas se eu já sair do umbral, já tá de bom tamanho. Também Não vou nem acho, hein? reclamar das É guloseimas. verdade. 4.3. O autor espiritual comenta que chegava ao fim o período de festividades, né, do carnaval, e era hora de contabilizar os prejuízos morais e emocionais e os comprometimentos espirituais assumidos por muitos durante o período de desatenção e entrega a muitas buscas prazerosas e irresponsáveis.
Pois se no campo da matéria nem sempre as consequências podem ser percebidas, no campo do espírito, da psicosfera da região, em que os festejos se davam, já não se podia dizer o mesmo. Então, aqui é o que o Manuel Filomeno de Miranda fala, né? Se, por um lado, de repente você tem lá aquelas festividades todas e tal, vejam, cada caso é um caso, né? Você pode ter uma festividade que eventualmente possa ter algum excesso aqui e ali, porque acaba sempre tendo bebida, alguma coisa e tal. Mas, de uma forma geral, o clima é um clima de diversão, de brincadeira, beleza. Isso não tem grandes repercussões. Mas o carnaval, ele tem muitos lugares e muitas das aglomerações, as pessoas já se preparam para o carnaval com a ideia de fazer ali, porque o carnaval já tem na sua origem, lá na Idade Média, essa característica de ser um período de soltar aí todas essas inibições, né? Inclusive no campo da sexualidade. Então, isso já vem lá de trás, tem a ver com o período que antecede a quaresma e tudo mais, né? Então, assim, já traz essa pecha e ela hoje ficou num país que já está cheio de problemas como o nosso, o carnaval só prejudica a gente. Que não vocês observem, quais são os dois estados mais violentos do Brasil? Rio de Janeiro e Bahia. Quais são os dois estados onde nós temos os maiores festejos de carnaval? Rio e Bahia. Isso não é à toa, gente. Entendeu? Isso não é à toa. A psicosfera do ambiente, ela fica toda num estado muito ruim. E isso vai ter reflexo. Aí a pessoa fala assim: ah, não, mas aí tem os benefícios do turismo, do dinheiro que trouxe. Esse benefício não vai pagar os malefícios que virão depois, pelas consequências de grupos espirituais totalmente perturbados que continuarão atuando com muita intensidade ali. E das próprias pessoas que participaram e deram vazão não vou dizer que não é que todas as pessoas fizeram isso, mas não precisa ser todas as pessoas, basta que um número significativo o faça para que uma psicosfera totalmente perturbada aconteça, né? Ali ocorra. Então, não precisa ir muito longe nessa questão. Bom, a gente vai ler aqui, gente, porque acho que dá tempo. A gente passa uns 10 minutinhos do nosso horário só, mas acho que dá para, como a gente vai estar comentando isso durante todo o capítulo 10 sobre questões relacionadas à desencarnação, mesmo que a gente não vai ler a apostila toda, a gente só vai ler uma parte dela aqui, mas pelo menos a gente já adianta um pouquinho, porque ainda dá um tempinho ainda. Quem que poderia ler para a gente já o início do capítulo 10 aqui? Em nosso acampamento, a movimentação era expressiva. Então, a gente acabou o capítulo 9, é isso? E já entra no Vai 10, começar no então. 10 agora, Nina. Tá bom. Discussões sobre a desencarnação, né? Isso. Tá, eu posso ler. Em nosso acampamento, a movimentação era expressiva. Alguns grupos retornavam das atividades realizadas, como sucedera com o nosso. Comentários jubilosos poderiam ser ouvidos em toda parte. O nosso mentor buscou colher informações com outros responsáveis pelas tarefas iniciais, e a satisfação coroava todos os semblantes de emotividade feliz e gratidão a Deus. Petitinga, nós e os demais amigos demoramo-nos em conversações edificantes, repassando os acontecimentos recentes, quando me referi. É a primeira vez que participo de uma desencarnação promovida pelos espíritos nobres. Pareceu-me surpreendente, abrindo-me campo a muitas interrogações. Como já lhe fora habitual a tarefa de tal magnitude, o amigo Petitinga, percebendo meu constrangimento em propor questões específicas, elucidou-me. É natural que produza estranheza, quando se acompanha o processo desencarnatório promovido pelos espíritos guias. Isso, porém, não constitui exceção.
há maior número de processos libertadores provocados pelos anjos da guarda do que se tem notícia na Terra. O amor não é conivente com o erro. Diante de determinadas situações graves, quando podem esfacelar-se de labores cuidadosamente trabalhados ou periclitam decisões importantes, como resultado das torpezas humanas, a interferência dos programadores da reencarnação interrompendo-a torna-se necessária, a fim de serem recambiados ao lar aqueles que antes foram conduzidos ao processo experimental. Da mesma forma que ocorre com espíritos vacilantes ou seriamente comprometidos poderem desistir do renascimento no corpo já em formação, quando temem o fracasso que pode dar-se sob a assistência dos seus... Do renascimento do corpo já em formação, quando temem o fracasso que pode dar-se, sob a assistência de seus mentores, provocam um aborto espontâneo. A desencarnação, então, tem vigência mediante recursos equivalentes, o que é normal. Considerando-se o tempo que restava à nossa beneficiada, que não lhe traria maior soma de proveitos, podendo, pelo contrário, transformar-se em razão de desequilíbrio, como consequência dos impedimentos corporais para a comunicação, para o reconforto moral, aprisionada como estava em um cárcere de células, sem campo para crescimento espiritual relevante, a providência constitui um ato de misericórdia para com ela. O seu mérito, diante das vicissitudes e provações, facultou-lhe retorno em paz, sucedido de breve recuperação, prosseguindo a aprendizagem evolutiva em liberdade. Conforme disse Jesus, pois digno é o obreiro de seu salário. Lucas, Nino. capítulo 10, versículo 7. Valeu. Bom, no item 1.1, a gente coloca o seguinte: de volta ao acampamento provisório em que os grupos socorristas permaneciam aqui na Terra, Manuel Filomeno levantou algumas questões que, respondidas por José Petitinga, trouxeram importantes esclarecimentos sobre a ação de espíritos superiores e outros trabalhadores espirituais nos processos de antecipação da desencarnação. Observemos que o desejo de maior aprendizado pelo autor espiritual não é do fato de que espíritos especializados participam de processos de desencarnação, rompendo laços fluídicos ou favorecendo a falência de órgãos, antecipando um pouco o processo quando a desencarnação já se torna inevitável pelo desgaste orgânico. A questão levantada se refere à ação espiritual para diminuir significativamente o tempo da reencarnação, conforme anteriormente previsto no planejamento antes do nascimento na Terra. Isso se dá por algumas razões. É porque aqui a dúvida do Manuel Filomeno é o seguinte: por exemplo, a Lucinda, ela poderia permanecer talvez 1, 2 anos naquele estado ali semicomatoso, digamos assim. Não sei se ela chegaria a um estado comatoso, porque ela ficava paralisada, ela tinha consciência do que estava acontecendo, consciência parcial, antes de acontecer aquilo tudo, né? Do marido dela tentar matar ela envenenada. Mas ela, quando acontece aquela situação toda, ela sofre um choque, né? Vem novos AVCs. E aí ela piora muito, vai para o hospital. Então, aí eu não sei se o quadro ali era um quadro totalmente comatoso ou não. Mas, por exemplo, pode ser que ela pudesse viver mais 1, 2 anos. Se o doutor Arquimedes não tivesse feito aquele procedimento, uma eventual parada cardiorrespiratória talvez fosse tratada com ressuscitação. As medicações que se utilizam para fazer o coração bater de novo, o choque, né, que se dá no coração para poder fazer desfibrilação, massagem cardíaca e tudo mais. E ela ficaria, sei lá, 2 anos ali numa situação de sofrimento, né, acamada, ou talvez ficando direto no hospital, ou num home care em casa. Mas o que que isso daria para ela, digamos assim, o que que isso seria importante para ela? Se ela já fez aqui na Terra tudo que foi planejado,
Tudo que ela podia fazer, ela fez. Tudo que estava ao alcance dela, apesar dela não ter sido, digamos assim, bem-sucedida em conseguir evitar que o Marco Aurélio enveredasse por esse caminho, mas assim, não é que ela não foi bem-sucedida no sentido que ela não conseguiu impedir, mas da parte dela, ela fez aquilo que era possível, fez o possível para cuidar dos filhos que não a valorizavam, mas ela se doou, ela fez o que ela pôde. Então, assim, a consciência dela estava tranquila. É claro que a gente fala assim, consciência tranquila, mas uma mãe que vê os filhos se perdendo pela vida, é claro que ela não vai ter uma consciência tranquila, mas é assim, no sentido de que ela fica preocupada, de que ela fica angustiada com aquilo, mas ela fez o que ela tinha que fazer. Tudo que ela pôde fazer para ajudar, ela fez. Mas é claro que a pessoa, independente de ter feito ou não, ela acaba se cobrando, né? Por ser filho, né? E aí, mas ela fez o que ela tinha que fazer, ela fez da maneira certa, ela se sacrificou. Para que que ela ficaria ali sofrendo naquela situação? Por mais, sei lá, estou falando aqui 2 anos, não sei se seria isso, poderia ser até mais, né? Por que que ela ficaria nessa situação se ela já cumpriu o que ela tinha que fazer na Terra, ela limitada à cama e sem movimentos, talvez até em estado de coma, o processo de libertação dela, antecipado pelo Dr. Arquimedes ali, é uma forma de misericórdia, de compaixão, sendo que a justiça já se cumpriu também dentro desse processo. Então é isso que espanta um pouco Manuel Filomeno, porque está sendo antecipado a desencarnação dela, mas nenhum problema. Porque esse período reencarnatório, ele é um período aproximado, gente, não é um período absoluto, como nós já falamos aqui em estudos anteriores. Você tem muito mais do que tempo a cumprir, você tem tarefas a cumprir. Eu tenho que viver, eu vim para viver mais ou menos 70 anos, ou 80 anos. Mas espera lá, você veio para viver mais ou menos 70, 80 anos, mas para cumprir uma determinada tarefa nesse período. Se essa tarefa já foi cumprida, tudo bem, pode ser que você ainda consiga fazer outras coisas depois, mas a gente precisa valorizar mais aquilo que foi feito ou não foi feito do que um tempo propriamente dito. Não tem sentido você falar que a pessoa nasce para reencarnar por 80 anos. Tudo bem, ela pode encarnar 80, 90, 100, 40, 50, 60, não importa. É o que ela fez nesse período, né? Ela conseguiu chegar perto daquilo que era a proposta da reencarnação dela, ou agora, da maneira como ela está, ela consegue ainda fazer alguma coisa que possa acrescentar mais ainda a esse aprendizado, aí ela recebe uma moratória. Isso também pode acontecer. O espírito, sei lá, tinha que viver 70, 80 anos mais ou menos, aí ele conseguiu se cuidar bem, chega aos 80 anos totalmente lúcido e ainda pode colaborar, contribuir para outras tarefas importantes. Bom, deixa ele ficar mais um pouco, então, porque se isso vai ser importante para ele, importante para os outros, todo o bem que se puder fazer, a espiritualidade vai ajudar de toda forma. Então, ele pode receber uma moratória nesse sentido, de poder ficar mais tempo ainda. Então, essa situação da antecipação não é uma surpresa, tá? Ela faz até bastante sentido se nós observarmos que seria, digamos assim, um sofrimento desnecessário para ela que não precisava passar por isso, diferente do Marco Aurélio, que precisa ficar encarnado ainda, preso ao corpo físico, agora com muito mais limitações, que provavelmente ele vai ficar na cama, não vai ficar, vai ter que ficar acamado, e para que ele possa pensar, possa tentar entender todos os erros que ele cometeu e quem sabe isso ajude, pelo menos, mesmo que não produza mudança agora, mas que possa ajudar futuramente ele a não cometer o mesmo erro quando tiver novas oportunidades, né? 1.3. Essa antecipação, numa próxima reencarnação, ela não poderia viver, vamos supor, se fosse 2 anos, viveria mais 2 anos. Não há essa Tem não há essa essa necessidade. necessidade, não há essa matemática, vamos dizer assim, Carmen. É muito mais aquilo que o espírito fez ou deixou de fazer. Por exemplo, numa próxima encarnação
ela vai ter uma tarefa a cumprir. E se acredita que essa tarefa possa ser cumprida com mais ou menos tantos anos de vida. É isso que interessa. Se ela teve essa antecipação de 2 ou 3 anos, que seja, ela não precisa cumprir mais 2, 3 anos. Não é essa matemática, entendeu? Porque, na verdade, o que está vamos dizer assim, o que está em jogo aqui é o quanto eu aproveito do tempo que eu tenho. Porque uma pessoa pode, em poucos anos de vida, fazer aquilo que o outro em uma vida inteira não fez, né? Em termos de fazer o bem. Por exemplo, vamos dar um exemplo, o maior exemplo que nós temos, né? Que é Jesus. Tudo bem que a gente está aí também, aí já estão apelando um pouco, né? Mas só para a gente ter uma ideia. Você vê, Jesus ele viveu aproximadamente 33 anos. De 30 a 33 anos. E o período de, de trabalho mesmo de Jesus, até onde a gente sabe, tá? A gente não sabe o que aconteceu antes, mas do momento em que Lucas coloca mais ou menos por volta de 30 anos, quando Jesus inicia sua pregação, o período de trabalho dele foi de 1 a 3 anos, tá? Porque é um ano, se a gente se baseia por Mateus, Marcos e Lucas, e 3 anos, se a gente se baseia por Evangelho de João. Então vamos dizer que seja 3 anos, baseando no Evangelho de João. Pelas datas, sabe? Que aparece lá das festividades que Jesus foi, participou e tal. Pelo Evangelho de João seriam 3 anos. Se a gente usar os evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos, seria um ano. Mas vamos dizer que sejam 3 anos. Jesus, em 3 anos, ele fez aquilo que um indivíduo numa vida sei lá, em muitas vidas, em 100 vidas não faria, né? Um missionário em 100 vidas não faria. Então, assim, a gente em níveis menores, né, em situações mais simples, mais modestas, bem mais modestas, a gente observa que tem indivíduos que numa vida curta conseguem deixar uma obra. Você vê, o próprio é, Eurípides Barçanufo, ele teve um período muito curto de vida. E, no entanto, ele deixa uma. A gente não consegue ainda vislumbrar o tamanho da obra dele, mas ele deixou uma obra, ele fez parte de uma engrenagem maior dentro daquele processo de vida dele, que ele não precisou viver até os 80 anos, 90 anos como o Divaldo, como o Chico, para deixar uma semente plantada ali que produziu frutos maravilhosos, né? Então, assim, o que a gente precisa entender é a obra que é feita, a qualidade do tempo aproveitado, a qualidade da reencarnação, e não essa noção de um tempo exato, de anos. Porque isso não faz Entendi. muito sentido se eu vivi 80 anos, mas desperdicei 40, né? Então, não, seria, se eu tivesse vivido 40 e feito tudo o que eu tinha que fazer, completado toda a minha cota de serviço, de objetivos que eu tinha, nenhuma necessidade de ter que completar esse tempo, né? Então a gente não deve levar por esse lado, entendeu, Carmen? Por essa abordagem, né? Apesar que eu entendo a tua pergunta, porque muitos autores e mesmo espíritos a gente vê colocarem dessa forma, mas eu, assim, da forma como a gente estuda e faz as nossas reflexões, e aqui estamos usando toda a lógica possível dentro desse processo, toda a razão possível que a gente pode, não faz nenhum sentido. Mas eu entendo isso que você está falando, porque tem palestrante que fala isso, tem autor espírita que fala isso, e tem espíritos que falam isso. Mas isso aí não é por aí, não. 1.3. Vimos... Obrigada, Zé. De nada, Carmen. Vimos um caso bem definido na situação de Lucinda, mas que, de uma maneira geral, a intervenção espiritual de antecipar o retorno do espírito ao plano maior poderá ocorrer sempre que houver risco às conquistas até então realizadas. Então, por exemplo, no caso de um espírito encarnado que vem realizando tarefas de grande importância em benefício de si mesmo e também de várias outras pessoas.
se vê por algum motivo enredado em situações que comprometerão as tarefas que estão sendo realizadas. Os benefícios adquiridos poderá ter esse merecimento de antecipação. Aqui é um ato de compaixão por alguém que, errando ou não nessas situações comprometedoras, realizou tarefas meritórias. Então, temos uma questão delicada, esse equilíbrio entre justiça e misericórdia, merecimento e intercessão de outras entidades envolvidas. Poderemos ter essa ação benéfica, ainda que aos olhos do mundo isso possa não ser percebido. É que, por exemplo, se o indivíduo fez tudo certo, ele está agindo direitinho, ele fez uma obra maravilhosa e tal, não sei o que, papapá. Mas por alguma razão, vamos dar um exemplo aqui que talvez possa nos ajudar. É, imagina, vamos lá, vamos tentar fazer, a gente vai fazer só um exercício de bem hipotético aqui, tá? Mas que quase aconteceu, quase, que foi a situação do Chico Xavier, tá? Eu sempre toco nesse assunto porque o Chico ele teve um papel fundamental nesse desenvolvimento, nessa divulgação do espiritismo no Brasil. E quando chega lá pelo final da década de 50, mais ou menos, meados de 50, se aproxima dele o Valdo Vieira, tá? E na década de 60, o Valdo Vieira acompanha ele. Felizmente, e eu acho que não é só felizmente, eu acho que tem também aí uma questão espiritual nisso aí ajudando, o Valdo se afasta do Chico. Felizmente, ele se afasta do Chico. E o Chico retoma a sua tarefa, novamente. O Valdo Vieira estava prejudicando totalmente o trabalho do Chico Xavier, colocando em risco o trabalho do Chico Xavier. Eles tinham ligações do passado e que, é claro, a aproximação do Valdo Vieira visava que o Valdo Vieira viesse a substituir o trabalho do Chico como psicógrafo, porque o Valdo Vieira tinha uma habilidade extraordinária na mediunidade. A mediunidade dele era uma coisa extraordinária, principalmente a psicografia. Só que ele não tinha o coração que o Chico tinha, né? A bondade, aquele desejo de caridade, de entrega que o Chico tinha. Ele estava prejudicando o trabalho do Chico Xavier. E tem várias situações que a gente sabe, que a gente não vai ficar comentando, mas várias situações em que ele iria prejudicar muito o trabalho do Chico e colocaria até a perder. Então, vamos dizer que, por hipótese, não tivesse ocorrido essa separação, o Valdo Vieira não tivesse abandonado o Chico, continuasse ao lado dele, prejudicando toda a tarefa que foi feita até ali. Colocasse a perder essa tarefa por conta de situações em que ele envolveria o Chico Xavier. Talvez o Chico viesse a desencarnar antes do tempo, para que não se perdesse a tarefa anterior. Estou aqui só levantando um campo totalmente hipotético, tá, gente? Mas seria uma hipótese de uma ação espiritual para evitar que se perdesse todo um trabalho maravilhoso que foi feito por conta de um espírito que se aproximou por ligações do passado, que tinha possibilidade de levar à frente a tarefa do Chico, porque o Chico foi diminuindo essa intensidade do trabalho psicográfico, devido à idade, né, que vai chegando, o indivíduo tem que ir diminuindo a complexidade do trabalho psicográfico, para você ficar mais simples, o trabalho, que é o que aconteceu com o Chico. O Valdo Vieira deveria ter dado continuidade a esse trabalho, só que ele usa o seu livre-arbítrio, não quer isso. Ele acaba, pelo nível espiritual dele, há uma diferença muito grande em relação ao Chico, ele acaba prejudicando o trabalho do Chico. Felizmente, ele se afasta, mas e se ele não tivesse se afastado? Será que não teria sido melhor e a espiritualidade não acabaria fazendo isso? Talvez, porque o Chico já tinha um monte de doença, problema de coração, um monte de coisa. Será que a angina, aquelas coisas todas, será que ele não desencarnaria antes do tempo? Então, essa é uma situação, aqui eu só estou colocando só como uma hipótese, mas seria uma situação possível dentro disso que a gente está vendo aqui. Para preservar uma tarefa que até então foi a duras penas, com um sacrifício enorme de muitos espíritos, mas principalmente um sacrifício enorme do Chico, que se doou inteiramente, doou a vida dele inteiramente por conta daquilo, mas pela ligação de amor que ele tinha com o Valdo Vieira por conta do passado.
ele poderia abrir mão disso, não observando exatamente o que estava acontecendo e prejudicar a tarefa que está para trás, talvez fosse melhor ele desencarnar para preservar o que foi feito até então, que foi um trabalho maravilhoso. Felizmente, as coisas não precisaram chegar a esse ponto, mas talvez elas poderiam ou pudessem ter ocorrido. É nesse sentido que a gente coloca essas possibilidades de intervenção, de desencarnação, para preservar algo que já foi feito até então. Especialmente se o espírito. Porque não é só o espírito que está em jogo ali, é o trabalho que ele fez. Porque o trabalho do Chico não era um trabalho só dele para ele, era um trabalho dele, para os outros, mas que também envolviam centenas de entidades que trabalharam nesse processo e envolvia a divulgação do espiritismo no Brasil. É uma coisa muito séria, muito profunda, então não poderia correr esse risco. Então, assim, mas de qualquer forma, a espiritualidade conseguiu essa separação que acontece num dado momento e se evita que qualquer coisa mais graves pudessem ocorrer, né? O que seria até benéfico, caso isso viesse a ocorrer, fosse necessário, seria benéfico para todos, né? Para evitar que se perdesse muito da obra que foi realizada e o próprio médium também, que seria muito prejudicado, né? Na tarefa que ele deixou. Muito bem, gente. Nós vamos então fazer o nosso encerramento. A gente já passou um pouquinho aqui, mas deu para a gente adiantar já o capítulo 10. E aí, na semana que vem, até a semana que vem, eu já vou colocar outro material também, tá? Mais apostilas para a gente.